Queridos irmãos, nosso Senhor, Ele tinha a certeza de que seus ouvintes possuíam um arcabouço, possuíam um repertório que nós não recebemos. Por essa razão que nós aqui na paróquia nos focamos no ensino da palavra, para que você, como católico, tenha todo o repertório que nosso Senhor pressupunha que nós tivéssemos ao ouvir a proclamação do Evangelho. Porque a palavra de Deus não é apenas escrita. Quando nós dizemos palavra, nós não estamos pressupondo livro. Todas as palavras estão nos livros? Não. Os livros contêm apenas a palavra escrita. E por que, padre, que não se escreve tudo? Porque a escrita é sempre estática. A escrita não é uma escrita transmutável. Se eu escrever uma palavra no livro, o que acontece? Ela nunca mais vai ser alterada. E a palavra, ela é uma palavra dinâmica. A palavra, ela vai progredindo. E aí nós encontramos dois lugares da palavra. A palavra pensada e a palavra proclamada. Os judeus sabiam disso que eu estou dizendo. Por isso que eles vão chamar a palavra de Menra, ou luz de Deus. A palavra verdadeira está dentro do pensamento de Deus. É ali que está a palavra. E nós só podemos conhecer a palavra que Deus fala, porque Deus proferiu sua palavra. Ele chamou Adão e disse: Adão, faça isso, isso e isso. Ele chamou Abraão e disse: faça isso, isso e isso. Ele chamou Moisés e disse: escreva o que eu vou dizer. Ele chama os profetas e diz aos profetas: escreva. Então o Senhor primeiro falou. E por último nós temos a palavra escrita. Nós temos que então fazer um díptico. O que é isso? Temos que juntar palavra escrita e palavra que foi dita por Deus. É o que a Igreja Católica chama de tradição e escritura. São as duas coisas. Então, nós estamos diante da palavra. E a palavra de Deus, ela tem um poder. Qual é o poder da palavra? Ela vai elevar o coração do homem. Porque a palavra, ela significa alguém tentando trazer você para o mundo do interlocutor. Quando alguém conversa com você, essa pessoa está tentando trazer você para o mundo dela. É um diálogo, é uma entrada em dois mundos diferentes. O seu e o da pessoa com quem você conversa. Hoje, meus irmãos, nosso Senhor vai trazer para nós muitas coisas que não estão escritas, mas que Ele acreditava que nós saberíamos. Por exemplo, qual é o dia mais importante da semana? Para o judeu era o sábado. E por que o dia mais importante era o sábado? Porque os dias não são iguais. As horas não são iguais. 12 horas do dia não é 12 horas da noite. 3 da tarde não é 6 da noite. Então as horas não são iguais. O que faz as horas serem diferentes? Nós temos um ciclo que se desenrola. E o ciclo pressupõe início e término. Se eu estou iniciando e terminando alguma coisa, quer dizer que eu tenho oportunidades diferentes. Qual a melhor hora? É quando começa ou quando termina? É melhor quando acaba? Quando o dinheiro acaba é melhor. Quando a gente começa, é sempre a hora oportuna. Eu estou iniciando, eu estou dando o primeiro passo. Os judeus sabiam disso, nós esquecemos. E a gente acha que os dias são iguais, e tem muita gente que diz assim: o domingo é o dia do Senhor, porque a igreja inventou. Não. Existe um ritmo na semana. A semana acabou quando? Ontem. E está começando quando? Então Deus está marcando o tempo. Está começando o ciclo junto conosco. É uma nova criação. Mas o fato é que todo judeu sabia que os dias não eram iguais, ou os dias não são iguais. Se os dias não são iguais, tem uma oportunidade para cada coisa.
E eu preciso entrar no ritmo do tempo. Esse é outro problema. Nós não sabemos viver o ritmo do tempo. Nós queremos acordar na hora de dormir, dormir na hora de acordar. Nós queremos trabalhar na hora de descansar e descansar na hora de trabalhar. Está tudo errado. E quando a gente vive fora do tempo, a gente vive sempre ou atrasado ou antecipado. Há pessoas que, por exemplo, têm orgulho de dizer: eu tenho 30, mas minha cabeça é de 70. Está errado. Você tem que entender o ritmo da sua vida. Onde é que você está? Qual é a sua consciência situacional de tempo? Onde é que você está vivendo? Por isso que os judeus sabiam que o dia mais importante da semana era o Shabat. E por que o Shabat era importante? Porque nesse dia era necessário deixar que as sementes descansassem. Se você mexe muito na semente enquanto ela está plantada sob a terra, corre o risco de a semente morrer. A semente era boa, você plantou, mas você não teve paciência de esperar. Você não deu o tempo de descanso da semente. Por essa razão, todos os judeus no Shabat não plantavam, e se tivessem plantas já debaixo da terra, sementes, eles não mexiam nessas sementes, porque as sementes precisam de tempo para germinar. Padre, o que tem a ver isso conosco? Eu sou uma semente? De certo modo, sim. Sua vida espiritual é uma semente. E se você não aprender a dar intervalos, nunca vai nascer nada em você. Se você não dá tempo das coisas maturarem, até o vinho precisa esperar. Comida tem que esperar. Você vai fazer pão, 30 minutos descansando. Tem que fazer o quê? Esperar 30 minutos, senão não tem pão. Então o Shabat nos ensina que nós precisamos ter um tempo de intervalo. E eu não falo do ócio de Sêneca, porque Sêneca é muito complicado, ele coloca umas coisas meio ambíguas. Mas eu falo do que os judeus dizem. Se você plantou, se você trabalhou 6 dias, dedique o 7º dia para que você repouse, para que as sementes repousem. Segundo o significado do Shabat, o Shabat também era feito para que os animais ficassem livres. E isso acontecia todo dia. Existe um Shabat todo dia, que é à noite. Mas existia 24 horas, ou um dia inteiro, 2 ciclos, noite e dia, de Shabat. E como é que acontecia? Para que servia o Shabat dos animais? Os animais de trabalho carregavam um jugo no pescoço. E eles não podiam nem abaixar a cabeça, e nem podiam comer, e nem podiam reproduzir. Então o dono dos animais precisava fazer o quê? Tirar o jugo. Há pessoas que ficam direto colocando pressão nos outros. Há pessoas que vivem pressionadas o tempo todo, vivem com um jugo no pescoço. Interessante, vocês já viram que tem gente que está sempre apressada para fazer alguma coisa, que não é o que está fazendo agora? Sabe quem era assim? Tem uma obra de um inglês, O Coelho Louco, de Alice. Ele que estava sempre, tendo que fazer alguma coisa e ninguém sabia o que era. Era bem fazer droga que ele estava, vendendo para a coitada da Alice. Estava sempre desesperado para fazer alguma coisa. Você está sempre preocupado. Sabe por quê? Porque você não sabe viver o tempo. Você não sabe extrair do momento presente o que ele é. Não é você que faz o tempo, você entrou na dança do tempo. Por isso o Shabat era o dia dos animais repousarem. Era o dia de permitir que os animais não carregassem fardos, não ter pressão sobre o pescoço. Alívio. E terceiro, também no Shabat, era um dia de cura, porque Deus semeava as sementes no coração do homem e o homem semeava as sementes no coração da família. E todos os rabinos diziam, Deus repousa no homem, o homem repousa em Deus. O que acontece com uma pessoa que não repousa? Ela encurta o tempo da sua vida. Se você não repousar, você está encurtando o tempo da sua vida. É uma decisão sua. Ai, Padre, aqui eu tenho muita coisa para fazer. Pois vai acabar que você vai encurtar o seu tempo de fazer as coisas. Os judeus sabiam disso. Todos os ouvintes do Evangelho sabiam disso. Por que o Shabat era um dia de cura? Porque como no Shabat não se podia trabalhar,
era permitido fazer pelo menos duas coisas. Primeiro, era permitido se alimentar e era permitido curar as pessoas, desde que não fosse necessário fazer procedimento ou triturar alguma planta. Diante disso, nós chegamos no evangelho de hoje. Era um dia de sábado. E Jesus Cristo foi comer na casa de um dos chefes. Era a ação mais importante do dia. Ora, se o tempo não é igual, as coisas também não são iguais. Eu não posso dar a mesma importância em abraçar uma pessoa e lavar uma roupa. Eu não posso dar a mesma importância a fazer uma viagem de carro ou salvar minha mãe. Não tem a mesma importância. Se o tempo tem uma hierarquia, as minhas ações também devem ter uma hierarquia. Eu devo saber o que é importante e o que é menos importante. Eu devo saber o que é essencial e o que não é essencial. Então, também isso é um aprendizado. Tem gente que não sabe o que é essencial. Tem gente que não sabe o que é mais importante. E se eu não sei o que é importante, tudo perde o valor. Se eu não sei o que é essencial, é porque para mim nada é essencial. Jesus Cristo estava na hora mais importante do dia para um judeu. Qual é essa hora, padre? A refeição. Se o Shabat é o dia mais importante, a coisa mais importante do dia era a refeição. Por quê, padre? Porque no Shabat os homens iam para a sinagoga. Porque os homens são os semeadores da palavra. Então os homens iam de manhã cedo e passavam a manhã na sinagoga. Mas o homem precisava voltar para casa. E aqui tem uma explicação interessante, porque a aliança com Deus é celebrada no templo, na sinagoga, mas também é celebrada onde? Em casa. Por que a aliança com Deus é celebrada em casa? Porque a nossa casa é sagrada. Sua casa é sagrada. Sua casa não pode ser um ambiente profano, porque sua casa é sagrada. Qual é a sacralidade da casa? É porque na minha casa também eu vivo a aliança com Deus. E como que eu vivo a aliança com Deus na minha casa? Eu vivo por meio dos dois altares. É interessante essa explicação. Nós, seres humanos, temos dois altares em nós, porque tudo que está fora de nós espelha o que tem dentro de nós. Dentro de nós tem dois altares. Quais são os dois altares que tem dentro de você? A sua consciência e o seu coração. Por que a consciência é um altar? Porque ele é um lugar sagrado que só você e Deus têm acesso. E na sua consciência é onde todas as coisas se iluminam. Quando você diz assim, eu entendi, você entendeu onde? Consciência. Quando você diz, eu agora estou lembrando, você lembra onde? Na consciência. Quando você diz, tive uma ideia, tenho um projeto, onde é que você tem o projeto? Na consciência. Mas a consciência é apenas uma luz. Por exemplo, por que esse livro agora está em destaque? Porque tem uma luz sobre ele. Estão vendo? Tem uma luz aqui. Fora da luz, perdeu o destaque. Na luz, tem destaque. Consciência resolve alguma coisa? Não. E é aqui que os gregos desmoronam. Porque para o grego é importante a razão. Certo, razão é lâmpada. Aí tem o outro altar. Qual é o outro altar do homem e da mulher? O coração, que é o lugar das decisões. Suas decisões também tornam você sagrado ou não. Uma pessoa pode errar e se consertar. Mas se uma pessoa decidir errar direto, ela profanou o altar das decisões. Se uma pessoa decidir fazer o mal, ela está profanando o altar. Se uma pessoa tem uma ideia ruim, ela está profanando a consciência. Então, eu tenho que ter cuidado com as coisas que entram na minha consciência e com as coisas que eu decido, porque é aqui que eu me torno profano ou sagrado. Minha casa é igualzinho, a igreja é igualzinha. Na igreja também nós temos um altar. O que torna essa igreja santa? É o altar, a pedra do sacrifício. Por que esse altar torna a igreja santa? Porque este altar relembra o mesmo altar que Deus celebrou com Adão e Eva, relembra o mesmo altar que Deus celebrou com Abraão quando ia sacrificar o seu filho, a pedra do sacrifício de Isaac. E na sua casa, quais são os dois altares?
você tem o primeiro altar, que é a cama do casal. Inclusive, quando um casal acaba de casar e vai ter a sua primeira relação sexual no altar, que é a casa, porque a casal católico só celebra a sua relação no altar da casa. Entenderam o que eu estou dizendo, né? Então, lá é costume colocar uma toalha ou uma colcha de qual cor? Branco. Por que o enxoval tem que ser branco? Porque o altar da casa, a cama do casal, é um lugar sagrado. Mas quem tem acesso à cama do casal? Somente o esposo e a esposa. O sacerdote e o altar. Mas na minha casa tem outro lugar que eu ponho uma toalha branca. Qual é? A mesa da refeição. E a mesa da refeição também é um altar. Por que é um altar? Porque ali toda a família participa do momento da aliança. E por que, padre, que na minha casa a mesa da refeição é um altar? Porque Deus se senta à mesa comigo. Quando você se senta para comer e reza, o que é que você está fazendo? Você está convidando Deus a participar da refeição. E Deus participa. Então tem o seu lugar, sua esposa, seu esposo, seus filhos e o lugar de Deus. E Deus vai transformar aquele momento em uma celebração da aliança. Jesus está neste dia, nesta hora sagrada. E diz o Evangelho, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. O chefe dos fariseus estava se comportando como Deus. Deus é o grande dono da casa que oferece o banquete. Na hora que eu, como pai, como mãe, ofereço refeição, o que é que eu estou fazendo? Eu estou imitando o comportamento de Deus. Eu estou imitando, eu estou fazendo na terra o que acontece no céu. Inclusive, o livro do Apocalipse, das Revelações, é todo isso. A gente faz na terra o que está acontecendo no céu. O que está acontecendo no céu agora? Jesus está diante do Pai se oferecendo. O que acontece aqui na terra? O padre está diante do altar oferecendo sacrifício. É uma atitude de espelhamento. Nós estamos copiando, nós estamos fazendo tal qual acontece no tabernáculo do céu. E você pode também viver isso na sua casa. Agora tem um detalhe. Sua casa tem porta? Tem? Para que serve a porta da sua casa? Nós temos adversários, nós temos opositores. E os opositores não podem entrar na minha casa. Por que não, padre? Porque a minha casa é sagrada. Então a porta serve para deixá-los fora. Mas também a porta tem outra função. Quais são os rituais que eu faço assim que passo pela porta? O que é que o judeu fazia assim que passava pela porta da casa? Primeira coisa, tirava os calçados. Para que tirar o calçado? A gente acha que é uma questão de asepsia. A gente confunde tirar o calçado com esterilizar. Não. Tirar o calçado significa não traga sujeira para o que é sagrado na sua vida. Isso serve para nós também. Não traga sujeira para dentro de você. Por que não, padre? O que acontece quando entra um vírus no nosso corpo? O que acontece quando entra uma bactéria? Quando entra um corpo estranho, uma comida que estava podre, o que é que acontece? Você adoece. E só fica bom quando? Quando expulsa. Por isso que eu tenho que ter cuidado, tenho que ter zelo. Você tem zelo pela sua própria interioridade? Você costuma ter zelo com o que entra no seu coração? Você costuma ter zelo com quem você traz para a sua vida? Você costuma ter zelo com quem você partilha a sua vida, com quem você partilha os seus segredos? Eu tenho que ter zelo com quem eu faço entrar no meu coração, porque o meu coração é um lugar sagrado. Ai, padre, é porque vão achar que eu estou sozinho. E quem disse que estar sozinho é uma doença? Cuidado com essas ideias que vêm dos últimos séculos. As pessoas costumam achar que quem está sozinho é fracassado. Olha, padre, tem uma pessoa ali com 15 pessoas rindo. Nem sabe que pode tudo ser pago ali. Está pagando todos os 15. E tem uma pessoa ali sozinha no seu canto. A gente costuma olhar e dizer o quê?
aquele que tem 15 pessoas é mais feliz. Mentira! Aquele que está sozinho entendeu que ele é um lugar sagrado. A mesma coisa para a nossa casa. A sua casa foi erguida para quem? Para quem você construiu sua casa? Para os vizinhos ficarem comparando? Para quem você construiu sua casa? Você construiu para a sua esposa, para o seu esposo e para os filhos. E se alguém que você conhece também precisar de hospedagem, eu também coloco na minha casa. Minha casa é para quem é sagrado, para mim. Nosso Senhor Jesus Cristo entrou no lugar sagrado daquele chefe dos fariseus. E o costume era fazer a refeição com muita intimidade. Hoje é que a gente tem até lugares onde as pessoas comem sem olhar para ninguém. Ou o nosso costume é, talvez, ir num restaurante e tomar a refeição sozinho e depois seguir a vida. Mas para um judeu, especialmente no sábado, isso era impossível. Isso era uma profanação. Porque a refeição era feita em uma mesa de mais ou menos 40 ou 50 centímetros. Nossas mesas têm entre 70 e 80, né, por aí. Se eu vou fazer a refeição numa mesa de meio metro, qual é a minha atitude corporal? Como é que eu fico nessa mesa? Igual está esse rapaz aqui, ó. Tem que se sentar no chão. Por isso que o chão era forrado de tapetes e tínhamos várias almofadas. E padre, é incômodo, então faz igual ele está fazendo também. Um costumava se reclinar, se recostar no outro. Logo, eu só podia tomar refeição com alguém que eu fosse muito íntimo, ou com alguém a quem eu desejasse dar intimidade. Porque era recostar um no outro. Então Jesus foi convidado para essa refeição. Ai, padre, por que é tudo isso? Porque o judeu entendeu uma coisa que nós esquecemos. A refeição é apenas um símbolo. Porque, na verdade, a realidade é feita por simbologia. E quem entende simbologia, entende a realidade duas vezes. Quem não entende simbologia, entende apenas uma realidade. Quem entende simbologia, quem entende esse código que está para além da concretude, entende as duas realidades que estão sobrepostas. É o que eu tento falar para vocês todos os domingos. A realidade é mais do que a gente pode ver. A gente compreende a realidade em duas camadas sempre, pelo menos. São mais, mas pelo menos duas. Qual é a simbologia da refeição? Qual é a mensagem que o judaísmo passa quando nos ensina sobre refeição? O grande presente da refeição não é a comida, é o doador da comida. A refeição, o mais importante, não é encher a barriga, porque você pode até fazer jejum e estar muito bem. O grande foco da refeição é a convivência. É com quem eu estou partilhando aquele momento. Tanto que no Evangelho diz que, quando você faz uma refeição, você também se deixa consumir pelos que estão à mesa com você. Então, qual é a coisa mais importante da refeição? É o prato na sua frente ou a pessoa ao seu lado? E faz todo sentido. Faz todo sentido. É claro que eu sei o valor de uma comida e de um prato saboroso, eu sei agradecer mesmo estando sozinho. Mas quando eu partilho com alguém, aquele momento se torna um momento de celebração. Eu e as pessoas ao meu lado estamos celebrando aquele momento. E celebrar significa entrar no campo sagrado. Celebrar significa sair do tempo. É um momento diferente do tempo. Todos nós, uma vez por ano, fazemos uma celebração, que é o nosso aniversário. Nós estamos marcando o tempo no dia que nós nascemos, porque é um recomeço. Jesus, então, ficou ali em pé e viu uma atitude estranha. Qual era a atitude? Os amigos do chefe dos fariseus
corriam na frente para não deixar ninguém ocupar o lugar perto dele. Por duas razões. Porque eles queriam destaque, eles queriam que fossem vistos ao lado do dono do banquete, para que associassem um ao outro, e também para que ninguém que fosse considerado impuro se sentasse perto deles, porque encostar em uma pessoa para o judeu significava já uma contaminação. Ai, padre, isso é coisa antiga. Não, até hoje é assim. Tem gente que fica brigando em avião por causa de lugar, não é? Pois é. Tem gente que briga dentro do carro por causa de lugar. Não quero ir perto de você, começa a confusão. Então havia esse gesto. Jesus ficou em pé, olhando, e Jesus, que é o grande rabino, diz o seguinte: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, opa, aqui não é mais o Shabat, aqui agora é a festa de casamento. Então Jesus pega a realidade da refeição do Shabat e ensina algo além. O que é a festa do casamento? É a grande festa da vida de uma pessoa. Eu não estou aqui querendo animar ao que eu vou dizer, mas se você tem a vontade de casar, case. E se você quer celebrar esse momento, celebre. Não precisa de luxo. Padre, tem que ter o guardanapo que vem da França. Não, isso aí já é exagero. Tem gente que é assim, né? Eu só caso se tiver o docinho feito pela mão não sei de quem. Não. Faz um caldeirão de brigadeiro, manda brasa. Segue a vida. Porque o mais importante é você partilhar sua alegria com seus convidados. Eles faziam esse momento se tornar um momento de celebração. Porque no banquete nupcial, no banquete de casamento, qual é a diferença? O centro do banquete não é o pai, não é a mãe. Quem é o centro do banquete de casamento? Não é o noivo, é primeiro quem? A noiva. Depois é que é o noivo. Aí Jesus diz assim: quando você for para uma festa de casamento, não ocupe o lugar do noivo. Interessante essa palavra. Sabe o que ele está dizendo? Não ocupe o lugar de Deus. Inclusive, este é o primeiro mandamento. Qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Tem muita gente que está desmoronando porque escolheu ser Deus para si mesmo. E tem muita gente que está sofrendo porque colocou pessoas indignas no lugar que devia ser de Deus. Há pessoas que divinizam os outros. Há pessoas que divinizam. Há pessoas que, se tiverem um término, acabam com a própria vida. Porque transformaram o outro ou a outra em deuses. Por isso que Jesus diz: nunca ocupe o lugar de Deus. Nem para você e nem na mesa dos outros. Por que não, padre? Porque o noivo não cede esse lugar. Deus não cede esse lugar. Esse lugar é dele. Olha como faz sentido o que eu expliquei. Quando eu preparo uma refeição e rezo, o que acontece? Deus se senta à mesa comigo. E Jesus está dizendo que Deus não cede o lugar dele. Ele ocupa o lugar dele quando a gente convida. Quando convidamos. Não ocupe o lugar do noivo. Porque pode ser que o pai do noivo veja essa situação e diga: esse lugar não é seu. Outra coisa importante para a gente refletir: qual é o nosso lugar? Tem gente que está fora do próprio lugar. Tem gente que não ocupou o próprio lugar. Qual é o seu lugar na sua família? Qual é o seu lugar na sua casa? Tem filho que às vezes quer agir como pai e mãe. E tem pai e mãe que deixam. Está errado. Qual é o seu lugar na casa? Qual é o seu lugar na família? Você tem o seu lugar. Eu tenho o meu lugar.
E na hora que eu estou no meu lugar, eu estou no eixo da minha vocação. O dono da casa vai dizer: dá o lugar a ele, e tu ficarás envergonhado, e irás reclinar no último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. E agora eu queria fazer um pequeno recorte aqui. Primeira leitura, depois vai fazer sentido. Primeira leitura. Nós estamos no século II antes de Jesus nascer. O que aconteceu no século II antes de Cristo? Aconteceu o Império Seleucida dominando o país de Israel. E por que esse império dominou? Porque Alexandre Magno morreu. Quando Alexandre morre, os seus generais dividem o seu império. Ai, padre, por que isso é importante? O senhor vai falar sobre história? Olha qual é o ensino. Todos os grandes impérios baseados em seres humanos acabam. Acabam. Quando você coloca a sua vida em uma pessoa, acaba. Quando seus projetos são baseados em uma pessoa, desmoronam, porque as pessoas são finitas. Alexandre da Macedônia, o maior general daquela época, o maior imperador daquela época, morreu. E, padre, gente poderosa morre? Respondam vocês. E gente bonita morre? E gente musculosa de academia morre? E padre morre? Vocês falaram com muita força aí, cuidado, viu? Vou. Agora eu não sei, mas vou sim. Queridos irmãos, acontece. E nosso Senhor então nos dá um ensino. Quando o Império Seleucida se estabelece, aconteceu uma grande perseguição cultural. Essa noção de guerra cultural não é moderna não, é antiga. Uma coisa é algemar a pessoa. Se eu algemo alguém, ela pode continuar sendo livre interiormente. Mas se eu domino a pessoa interiormente, ela está escravizada para sempre. Porque ela começou a pensar como escrava. Ela não pensa como alguém livre, ela pensa como escravo. Ela pensa como alguém doente. O pensamento está adoecido. Quando os seleucidas se estabeleceram ali, eles perceberam que não conseguiriam mudar a mentalidade dos antigos. Então eles começaram a fazer uma grande guerra cultural para mudar a mentalidade dos mais jovens. E eles chegaram com todo o aparato grego. Ginásio, as saunas, as termas, os teatros, os templos, toda a estrutura grega. Por quê? Porque eles queriam moldar aquela região para que se tornasse uma continuação da Grécia. E eles focaram nos jovens. Ai, padre, por que os jovens? Porque os jovens ainda estão em formação. Nosso cérebro só para de alterar a química depois dos 21. Até os 21, nossa mente, a 1000 por hora. Depois é que vai se estabilizar. Então eles aproveitavam disso. E as pessoas ficaram angustiadas, como hoje. Quantas pessoas dizem, padre, o que é que eu vou fazer? Eu estou enfrentando aqui uma cultura que é contra isso, contra aquilo. Sabe qual é a resposta de um homem chamado Ben Sirá? Ele foi que escreveu Eclesiástico. Por isso que Eclesiástico também leva o nome de Sirácida. Ben Sirá diz o seguinte: filho, realiza teus trabalhos com mansidão. Não se agite. Tem gente que morre só porque se agitou. Tem gente que morre só porque se agitou interiormente. Primeira coisa que ele diz: realize o seu cotidiano com mansidão. E aqui os judeus faziam também uma diferenciação. Cotidiano é o dia a dia bem vivido. Rotina é o dia a dia mal vivido. É a repetição de erros. Ontem eu chorei, hoje eu não vou chorar, porque eu aprendi. É cotidiano. Ontem chorei, hoje eu vou chorar de novo. Rotina.
Ben Siraque começa dizendo: vive o teu dia a dia, o teu cotidiano com mansidão. Padre, o que é viver com mansidão? Abaixa a temperatura da sua vida. Tem gente que anda direto com a faca debaixo do braço, esperando a hora de desferir um golpe. Tem gente que por causa de um problema de trânsito já quer matar todo mundo, já quer sair igual aqueles filmes, né? Querendo quebrar tudo. O problema não é o trânsito, ou você não sabia que o seu carro não seria o único na estrada. Você achava que ia ter só o seu carro? Você está louco? Você não tem juízo? Você achava que você ia para um lugar e ia ter só você lá? Não. Nós moramos em uma metrópole. Às vezes os interesses entram em conflito. E é nessa hora que Ben Siraque diz: abaixa a temperatura da panela. Dá para você cozinhar na pressão, é mais rápido, mas o risco é maior. Vai fazer o teu dia a dia, vai cozinhar o teu dia a dia, cozinha no fogo baixo, que o risco é menor. Ou seja, numa explicação bem simples, aquiete-se. Senão você vai acabar ferindo todo mundo. Você vai acabar machucando todo mundo. Ai, padre, meu temperamento é assim. Isso não é desculpa não, viu? Molde seu temperamento, melhore. Ou você veio ao mundo para piorar? Você veio aqui para piorar? Você veio aqui para estragar? Não, melhore. Ai, quem me amar tem que me aceitar assim. Que conversa é essa? Nem o demônio aceita assim, viu? Melhore. Olha o conselho de Ben Siraque. Viva o seu dia a dia com mansidão. Vai precisar corrigir alguém? Corrija com mansidão. Está nervoso? Pois se acalme para poder continuar o dia não acabou. Se você não se acalmar, você vai chegar à noite estressado e nem dormir você vai conseguir. E vai ficar com raiva por causa do dia e com raiva porque não dormiu. E vai acordar com raiva porque acordou sem dormir. Olha a loucura que vai ser a sua vida. Aí vai adoecer. Segundo conselho que está na mesma parte do versículo. Observe os mandamentos do Senhor. A palavra que ele usa, que é a palavra ergá, né, para trabalhos, significa os mandamentos. Nossa sabedoria está nos mandamentos do Senhor. O que nos faz um povo forte não é isto ou aquilo. O que nos faz um povo forte é porque nós honramos os mandamentos do Senhor. O que faz de você uma família é porque você é uma família que serve a Deus. O que te dá identidade não é apenas a nação ou o país ou o ocidente, ou seja o que for, a cidade. O que te dá identidade é porque você é filho de Deus. Então você tem que parecer com seu pai. Parecer com Deus. Ben Siraque vai dar um segundo golpe e vai dizer assim: vocês estão preocupados porque Alexandre o Magno instituiu a educação nos moldes do mestre dele, que era Aristóteles? E Aristóteles é uma cópia de Platão e Sócrates. Você está preocupado com eles? Aí Ben Siraque vai na espinha. Isso aqui é interessante, né? Se você for dar um golpe para derrubar, tem que ser um golpe certeiro. Aí ele pensou, qual é a fraqueza da filosofia grega clássica? E ele descobriu. São 3 vícios: soberba, orgulho e arrogância. Aí ele diz assim: muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que os mistérios são revelados. Pronto. Aqui, o jovem judeu já tinha sua resposta. Você está preocupado porque você vai enfrentar o mainstream, porque você vai enfrentar não sei o quê, porque tem um sistema, você está preocupado? A arrogância, a soberba e o orgulho são autodestrutivos. Como é que o orgulhoso cai? Ele cai porque ele não consegue oxigenar a própria alma. Ele está cheio de si mesmo. O orgulhoso nunca aceita nada, porque ele acha que já tem tudo. Não aceita sequer pedir desculpas, porque ele acha que não precisa do outro.
O soberbo desmorona por quê? Porque ele acha que é alguma coisa, quando na verdade não é. Soberbo é isso, né? Eu sou o melhor. Eu não sou o melhor. E por causa dessa distorção da realidade, ele desmorona, porque fica para trás. O soberbo está sempre atrasado. E também o arrogante. Porque o arrogante, ele sempre impede que o sábio fale. Ele ocupa lugares que não são seus. Ben Sirac vai em cima e diz: vocês estão com medo de Aristóteles, de Platão, de Heráclito, de Pitágoras. Vocês estão com medo do general Antíoco Epífanes. Não tenham medo. Eles podem ser muito poderosos, mas eles são arrogantes, soberbos e orgulhosos. E todo arrogante, soberbo e orgulhoso tem data de validade. É só uma questão de tempo. A verdadeira sabedoria está no coração dos humildes. Deus é tão lindo na hora de nos educar, que quando Deus criou os nossos órgãos internos, Ele colocou essa verdade em todos eles. Sua pele, que é um órgão, né, do corpo, sua pele, como é que ela vive? Como é que ela existe? Se a gente fizer assim uma coceirinha na pele, vai acontecer o quê? Vai cair um monte de célula morta. E por baixo vai acontecer o quê? Vão nascer outras. Isso acontece o tempo todo. Nós estamos perdendo e ganhando. Seus pulmões, como é que eles funcionam? Como é que eles fazem? O ar entra e fica aí. O que acontece? Tem que sair? Está em dúvida? Prende o ar. Não faça isso não, não sai a cair aí mesmo. Nós estamos a todo instante tendo que perder e ganhar. Nosso sangue, que representa inclusive a vida para os judeus, ele fica parado? Quando o sangue para, acontece o quê? Coagula e você morre. E o que o sangue faz? Ele leva todos os nutrientes até as últimas partes do corpo e perde, e depois volta sem nada. O que Deus está nos ensinando? Eu preciso me esvaziar para poder me encher de novo. Qual o nome dessa virtude? Começa com H. Humildade. E atenção, humildade não tem nada a ver com não estudar ou com pobreza financeira. Humildade tem a ver com consciência. Eu sou consciente que eu não sou autossuficiente. Eu dependo das pessoas e eu dependo principalmente de quem? E Deus me dá o que eu preciso? Pouco ou em abundância? Por interesse ou na gratuidade? Então eu tenho que imitar quem? Eu tenho que também ofertar com generosidade, como tudo que Ele fez em mim, e preciso também viver a gratuidade. Por que você vai criar os seus filhos? Porque você ama, é gratuidade. Eu dizia em uma das missas e vou repetir agora. Sabe qual é o primeiro sinal de que uma pessoa não gosta de você? É que ela chega na sua casa e começa a marcar hora para ir embora. Sabe o que ela está dizendo para você? Eu tenho coisa mais importante para fazer. Sabe o que ela está dizendo para você? Você está atrapalhando o meu dia. E como é que se sente alguém que convive com outro que está sempre olhando no relógio? Você se sente um lixo. Porque a sensação que você tem é que você não tem importância nenhuma. A gratuidade é isso aí. Quando uma pessoa te vê à mesa e diz assim, olha, eu vou recolher aqui essa comida, você com a comida na boca, eu vou recolher. O que você pensa nessa hora? Ele vai guardar para quem?
ela vai guardar para quem? Se eu sou o esposo, se ela é a esposa, se esses são os filhos, vai guardar para quem? Somos só nós. Nosso Senhor hoje viu isso acontecer à mesa. Todo mundo querendo tirar vantagem daquela refeição. E Jesus disse: seu banquete deve ser igual ao banquete do céu. Quando você for se ofertar, se oferte igual a Deus. Se oferte abundantemente. Ai, padre, mas as pessoas vão se aproveitar de mim. Você não tem controle sobre isso. É por isso que você tem que se cercar de pessoas sagradas. É por isso que você tem que se cercar de pessoas boas. Você tem gente boa na sua vida? Você tem gente que você fica feliz quando encontra? Pois é, são essas pessoas que adoçam a nossa vida. Eu vou dar um conselho muito sério, que é fruto de muita reflexão. Pare de segurar quem não quer ficar. Pare. Há pessoas que não vão querer ficar na sua vida e você precisa aceitar. Ai, padre, mas é porque se essa pessoa for embora, eu vou morrer. Não vai, não. Talvez você morra se ela ficar. Pare. É tão fácil. Às vezes, as pessoas só estão na sua vida porque você está agarrado com elas. Solte. Deixe ficar quem quer ficar. E quem quiser ficar na sua vida, celebre a vida junto com ela, junto com ele. Quem não quer ficar, daqui a pouco passa o ônibus. Vá em paz. Rezarei por você. Eu não vou segurar quem não quer ficar. Por que não, padre? Porque uma hora essa pessoa que está agarrada vai vomitar tudo isso em cima de você. E vai ser pior. Jesus ficou no cantinho ali, em pé. E todo mundo correndo. Não, esse aqui é o chefe da outra sinagoga, tem que vir. Não, esse aqui é o que coordena não sei o quê, tem que entrar. Não, esse daqui é amigo de Pilatos, traz para cá. E Jesus lá em pé. Aí Jesus disse: vocês não entenderam nada sobre o que é um banquete. Banquete é oferta. E oferta nunca é medida. Nunca. Nunca você mede. Olha, você tem a festa lá em casa, mas você só vai comer 30 gramas de carne, presta atenção. Você faz o que? Não, deixa que eu levo a minha carne, pode ficar sossegado, eu vou levar a minha refeição. Nós vamos viver a gratuidade, a liberalidade. Eu queria que nós rezássemos agora. Eu sei que esse assunto, meus irmãos, parece assim: padre, mas esse assunto é para hoje? É para hoje. Você está gastando sua vida e pode ser que você não esteja vivendo. A semana terminou, o mês termina hoje e pode ser que você não tenha vivido bem o mês de agosto. A noite está terminando também, daqui a pouco a gente vai para casa encerrar o dia. E pode ser que você não tenha aprendido, por isso o Senhor para e olha para nós e diz: você tem que ser humilde, meu filho. Deus é humilde. Deus está a todo tempo se doando e se enchendo de novo. Você é filho de Deus? É chuva? É, não é? Olha, eu disse que eu tinha um negócio com a chuva, vocês não acreditam? Peçamos ao Senhor, está aí a chuva mostrando para nós. Eu me derramo de graça, abundantemente. Vamos rezar um pouquinho? Você tem alguém ao seu lado que é importante para você? Você tem alguém ao seu lado que quando você olha, você ri de graça? Tem? Você veio com a sua família, você veio com a sua namorada, com o seu namorado, brigaram antes de vir e... Você deve ter percebido que essa é a maior riqueza. Essa é a maior riqueza que você tem. Sua riqueza não é a sua conta bancária, porque sua conta a qualquer hora podem arrancar de você. Sua riqueza não é a sua casa, que a qualquer hora você tem que pagar imposto, não é sua mesmo.
sua riqueza está aí. Se você desmoronar, quem é que vai estar ao seu lado? São essas pessoas. Quando você não puder oferecer o melhor que você tem, quem é que vai acreditar em você? São essas pessoas. Por isso eu lhe pergunto, você tem celebrado a vida dessas pessoas? Você tem se alegrado? Há pessoas que dificultam a convivência, há pessoas que atrapalham a convivência, e tem gente jovem vivendo assim, tem jovem reclamão. Jovem reclamão, nunca pensei que pudesse existir. Um jovem que reclama mais do que velho. Olha, foi em cima, viu? Eu preciso levar minha vida com leveza, porque minha vida é um grande banquete. E vai fazer parte desse banquete quem eu convidar. Padre, hoje o banquete está quente. Tá. É assim mesmo. Tem dia que o banquete é mais suave, o clima. Vamos agora, queridos irmãos, abaixar a nossa cabeça. Se você puder, recline, recoste sobre a pessoa que você ama. E esse gesto é um gesto muito direto. Não tem muita simbologia. O gesto é: quando eu precisar de apoio, você pode me apoiar. Sem perguntar nada. Sem perguntar, por que você está chorando? O que é que você fez de errado? Eu te avisei. Não, eu apenas te dou apoio. Aprenda a guardar o que é sagrado no seu coração. Jesus diz: convide quem não pode te retribuir, porque aí você vai ter uma dívida com Deus. Melhor dizendo, Deus vai ter uma dívida com você. Quando você limpou o seu pai nos últimos dias de vida dele, ali Deus tem uma dívida com você. Quando você ajudou uma pessoa que ninguém queria ajudar, ali Deus tem uma dívida com você. Quando você deu uma chance a quem ninguém mais queria dar chances, onde ninguém mais acreditava na mudança, ali você agiu como Deus. Quando você teve paciência pela milésima vez em repetir a mesma coisa, ali nosso Senhor se tornou devedor de você. Queria, meus irmãos, que neste instante nós compreendêssemos o que significa tudo isso. Sabe o que Deus está tentando nos ensinar? Nós não somos donos de nada. Tudo é um presente de Deus. A vida é um presente. Respirar é um presente. O alimento é um presente. As pessoas ao seu lado são um presente. Vocês são um presente para mim. E eu preciso ser um presente para vocês. Mesmo no meio das minhas feridas. Por que o Senhor fala em humildade? Porque o humilde, ele reconhece que não tem todas as coisas. E se eu reconheço que não tenho tudo, eu vou atrás de me encher, de preencher. O humilde reconhece que é dependente. Quantas vezes a gente pensa, sem mim, essa família já tinha acabado. Quando na verdade são eles que estão carregando você. Quantas vezes nós pensamos, eu é que faço acontecer, eu é que tenho o dom, eu é que sou o esperto. Ah, se não fosse eu pensando, você está sendo carregado. A Deus a gente experimenta, a gente prova como uma comida e diz, é muito bom, alegra o meu coração.
Tem uma palavrinha do Evangelho que Jesus me recordou agora. Diz o Evangelho que Jesus foi convidado no sábado a comer pão na casa do fariseu, do chefe dos fariseus. Por que comer pão, artom? O pão representa 3 coisas: a comida, aquela que a gente põe no prato, literalmente. É um gesto sagrado alimentar alguém. Alimentar, fazer a pessoa se sentir bem. Levar um prato de comida, levar pão, preparar a comida para quem você ama, é um gesto de amor. Tem gente que está tão quebrada pela vida que diz assim: está doente? Levanta, vai comer. Não, vá até lá. Leve uma xícara, seja do que for, de querosene, seja lá o que for. Faça alguma coisa. É o pão. Segundo, artom também significa o pão da sabedoria. Você tem dado bons conselhos para quem você ama? Ou você já caiu no indiferentismo? Não, ele que se vire, que se arrebente. Estou mais nem aí. Dê o pão da sabedoria. Ah, por quê, padre? Quanto mais você partir o pão da sabedoria, mais você vai ter. E também, artom significa instrução. Meus irmãos, nós estamos no meio de uma epidemia de suicídio. As pessoas não receberam instrução e não sabem viver. E viver não é fácil. Por isso o Senhor diz: repartam o pão sagrado todos os dias. Quantas vezes eu quis dizer: Deus, para mim já deu. E Deus diz: não, você tem que levar pão. Tem gente que precisa, padre. Não é por nós. Vocês já perceberam que quem prepara um banquete geralmente é o último a comer? Pois é, às vezes é pelos outros. É a generosidade. Eu não sei se isso ainda acontece, mas quantas vezes vem aqueles filhos, com fome à mesa, e a mãe ou o pai também com fome, é mais a mãe que faz isso, e a mãe deixa que os filhos se alimentem. Às vezes escolhem os pedaços que elas querem comer. Isso é gratuidade. Jesus foi comer pão na casa do chefe dos fariseus e não tinha pão para ele. Ele nem sequer sentou-se à mesa. Ele foi quem deu o pão. Carregue pão com você, onde você estiver. Seu trabalho tem gente que está precisando de pão da sabedoria, pão de comida mesmo, e pão de instrução. Instrua. É tão triste você não instruir uma pessoa. Não, padre, vai ser um competidor. Eu não vou ajudar não, porque ele vai só pegar meus segredos. Meus irmãos, você vai se reinventar. Você vai renascer. E essa pessoa, se for virar as costas contra você, só vai sair com o pão que você deu. E você tem a fábrica de pão inteira. Olha. Eu queria terminar, senão eu vou continuar. Porque eu gosto de falar isso, eu gosto de rezar. Vocês já devem ter percebido. Eu gosto de estar aqui. É a hora em que minha alma se multiplica. É a hora em que Deus me faz um pão sobre o altar. E me parte, me reparte, me divide. E eu me sinto muito feliz em poder alimentar um pouquinho. Porque tem gente que morre de fome, vocês sabem. E não é arroz e feijão. Tem gente que morre de fome. Se vocês soubessem que tem gente que basta um olhar para melhorar o dia. Ai, aquela pessoa olhou para mim.
Meu pai olhou para mim, uma palavra só. É o pão. Se você tem gente boa na sua vida, se você encontrou sua alma gêmea, sua esposa, seu esposo, se você tem seus filhos. Ai, padre, mas filho dá trabalho. Não dá trabalho não, porque Deus manda o pão junto com o filho. Se você soubesse como Deus é agradecido a você, porque você recebeu essas almas na terra. Seus filhos eram dele primeiro. Ele que te deu. Seus filhos são de Deus primeiro. Eu não preciso te explicar, Senhor. Eu só tenho que deixar que o Senhor se sente à mesa na minha vida. Faça isso agora. Abra a porta da sua alma. Deixe Jesus entrar. Ele tem esperado você abrir a porta há muitos anos. Ele está do lado de fora, na chuva, esperando você abrir. Abra a porta para Ele. Dê lugar à sua mesa. Senhor Deus, minha mesa é pobre. Eu não tenho nada. E Ele é que traz o pão. E a gente entra e ceia junto, para sempre. Para sempre. Você que tem sua casa, sua família, santifique sua casa. Tem gente que reclama tanto. Ai, padre, minha casa tem que rebocar. Um dia vai ser. Ai, padre, eu não terminei, não fiz aquilo, não tem aquele quadro. Acalme o coração. Sabe o que é mais importante da sua casa? É Deus estar nela. Sabe o que é importante? As pessoas que moram com você. Você já pensou que graça você ter seu pai com você, você ter sua mãe com você? Eva não entendeu isso. Eva queria os dons, mas não queria Deus. Você só quer o que o seu pai pode te dar ou você quer o seu pai? Você só quer o que sua esposa pode fazer por você ou você quer a sua esposa? Esse é o segredo de hoje. Jesus pensou, meu Deus, meu pai, né? Eles estão esquecendo do principal, de se darem uns aos outros, se ofertarem. Se você tem gente boa na sua vida, olhe para essa pessoa e diga, você é a maior riqueza da minha vida.